Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho no Lar, do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. Espero que tenham tido um bom fim de semana. Estamos cheios de informação por todos os lados, que eu vou partilhando aqui o que posso, mas o estudo é contínuo, de modo que perguntem coisas, interajam connosco, partilhem, deem likes, porque eu vou aprendendo, não é? E quanto mais likes derem nos vídeos, se gostarem, obviamente, e mais comentários fizerem, mais o algoritmo do Facebook e do YouTube vai partilhando os nossos vídeos e os nossos estudos, o que pode ser muito bom para ajudar muitas pessoas, não é? Chega a mais pessoas, assim mais pessoas têm a oportunidade de ver e mais pessoas têm a oportunidade de ter acesso a estas informações, que é muito bom. De modo que interajam, perguntem, deem likes, partilhem, sei lá, interajam com a ferramenta, porque é a forma que nós temos de fazer com que mais pessoas possam ler, ouvir, estudar, saber e pronto. E assim nós vamos cumprindo melhor a nossa tarefa de divulgação, está bem? Ora bem, nós hoje temos como sempre, o nosso Evangelho no Lar, que vai ser lido pela Suzy e depois complementamos com o livro Fonte Viva, que será lido por mim. Antes disso, vamos fazer uma pequena oração, um alinhamento, diria eu, uma meditação, e convido a todos que queiram para respirar profundamente, para acalmarmos a nossa mente e o nosso espírito. Inspirem e expirem tranquilamente. Ao inspirar, retenham o ar e contem até 3. Ao expirar, retenham o ar e contem até 3. E façam pelo menos 3 vezes para alinharmos a nossa mente e o nosso espírito, abrirmos a nossa consciência um pouco mais através da focalização e da harmonização respiratória. E assim, num estado um pouco mais sereno, mais harmonizado, vamos elevar o nosso pensamento até ao nosso Pai Celestial. Todo ele luz, todo ele amor, todo ele alegria. Amado Pai Celestial, Criador de todas as coisas. Pai amoroso e misericordioso que nos amparas em todos os momentos. Gratidão imensa por termos esta oportunidade de viver mais uma vida neste planeta. Termos a oportunidade de evoluir um pouco mais, de estudar um pouco mais, perceber o que estamos aqui a fazer. Uma oportunidade maravilhosa, convivermos uns com os outros, aprendendo as nossas imperfeições espelhadas nos outros e tendo a oportunidade de pormos em ação aquilo que vamos aprendendo em nós, que vamos aprendendo nos estudos, mas se não passar à ação, de pouco vale. Que possamos continuar sempre em serenidade e paz, a entendermos um pouco mais, a entendermos com paz, com tranquilidade, como Jesus nos ensinou, partindo do princípio que todos fazem o melhor que sabem e podem, tal como nós. E assim, em empatia, em fraternidade, podermos aceitar tal como somos uns aos outros, os nossos defeitos e as nossas qualidades, e continuarmos a trabalhar em nós, a sermos a cada dia um pouquinho mais justos, um pouquinho mais amorosos, um pouquinho mais éticos e mais fraternos. E assim vos pedimos, amado Pai Celestial, que fiques connosco, hoje e sempre, e que assim seja, porque assim já é. Queridos companheiros, espero que tenham a vossa aguinha convosco, para ser fluidificada e para irmos bebendo.
E agora vou convidar a nossa irmã Suzy. Boa noite, Suzy, bem-vinda. Boa noite. Queres fazer o nosso Evangelho? Sim, senhora, com todo o prazer. Então vá, o tempo é teu. Vamos então fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6, o Cristo Consolador. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Peço desculpa. Trabalhadores, arai o vosso campo. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos. As vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos, e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Os vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra. E frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor. E preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes felizes e livres no seio daquele que nos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de seres os artesãos da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. E que assim seja. E assim seja, Suzy. Gratidão. É uma leitura lindíssima. Aliás, as leituras deste capítulo 6 do Cristo Consolador são todas elas do Espírito, da Play do Espírito da Verdade, e são lindíssimas. E é verdade, se nós pudéssemos já ter esta sabedoria toda em nós, não é? Para fazermos o nosso trabalho com a coragem, com a fé, com a liberdade de sermos espíritos focados no presente, cheios de fé e amparados, cheios de luz. Nós estamos a trabalhar para isso, não é? Estamos a trabalhar para isso. Nós complementamos esta leitura lindíssima com o livro Fonte Viva, a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 163, 163, que está na página 343, intitulada Aprendamos com Jesus. E não podia ser mais a propósito. Temos tanto para aprender com Jesus. E se formos a ver, são tudo coisas muito simples. Ele não ensinou nada de muito complicado. Agora, o problema está em nós conseguirmos sair das ideias pré-concebidas, não é? Conseguirmos entender os ensinamentos que ele nos trouxe. Não, a culpa não é só nossa, das ideias pré-concebidas, é tudo, e não há culpas, não é? São tudo entendimentos e são tudo sucessões de aprendizagens contínuas que criaram uma teia à volta de toda a humanidade, a que nós chamamos Matrix, no fundo. Teia essa criada com objetivos muito específicos, de controlar as massas, desde quase sempre, mas desde a vinda de Jesus, o susto foi tão grande, não é? Com a luz que ele trouxe, que a malha se apertou um bocadinho mais e os paradoxos
e ficaram mais complexos, diria eu, cerceando a liberdade de todos nós, na luz divina que trazemos. E criámos uma série de ideias erróneas, ou foram-nos inculcadas uma série de ideias erróneas. Então, as questões simples que Jesus nos vai ensinar, que aparentemente seriam fáceis de pôr em prática, são altamente complexas, não é? É muito difícil nós amarmos uns aos outros. Por exemplo, é uma coisa simples, não é? Muito difícil. E ainda mais difícil é amarmos a nós mesmos. E deveria ser, se nós pararmos um bocadinho para pensar, deveríamos ser os primeiros que deveríamos ser amados por nós mesmos, porque somos nós, não é? Não por uma questão de egoísmo, mas porque somos centelhas divinas, é essa a nossa missão aqui. Nós estamos aqui neste planeta para crescer, para evoluirmos, para nos aprimorarmos. Portanto, o mais lógico seria amarmos a nós mesmos. E é tão difícil, não é? Vamos ver o que é que esta lição 163 tem para nos dizer. Aprendamos com Jesus. Começa com uma carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E só aqui já temos uma série de indicadores, só este bocadinho de Paulo, este capítulo 13, do versículo 3 da carta aos Colossenses, já dava aqui um pano para mangas, porque comecemos logo com a primeira palavra, suportando-vos uns aos outros. Nós não nos amamos uns aos outros, nós suportamos-nos com grande esforço para vivermos em conjunto, não é? E só aqui já dava para nós conversarmos muito. E perdoando-vos uns aos outros, ainda mais difícil está, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É impossível qualquer ação de conjunto ser base na tolerância. Diz-nos Emmanuel. É impossível, era impossível quando o Emmanuel ditou este livro a Chico. Hoje já vamos trabalhando um bocadinho a tolerância, não é? Naquele tempo também, mas era quase impossível em conjunto, é isso que o Emmanuel nos diz, sendo muitos, fica muito difícil nós termos como base a tolerância, não é? E nós vimos isso numa simples reunião de condomínio. São poucas as reuniões de condomínio que correm pacificamente. E pela própria palavra, condomínio é um local em que vivem em conjunto e em parceria várias pessoas, várias famílias. Portanto, deveria ser um local em que a base seria a tolerância. E normalmente é um local onde as pessoas não se dão nada bem, ou poucos são os condomínios em que as pessoas se toleram, não é? E diz-nos Emmanuel, aprendamos com o Cristo. O homem, com H grande, não é? O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra. Todos os nossos órgãos trabalham em cooperação uns com os outros, porque senão nós não estaríamos vivos, não é? Aqui nos diz Emmanuel. E trabalham em serenidade e harmonia, que é um bocadinho mais à frente da cooperação, mas parte integrante da mesma. Portanto, se os nossos órgãos, por exemplo, não tivessem como base a tolerância uns com os outros e a cooperação uns com os outros, nós morreríamos, não é? Eles estão todos alinhados, estão todos serenos, estão todos a trabalhar em cooperação. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável.
E nós, em todo o corpo, como aqui nos mostra de forma simples, Emmanuel, temos estas lições maravilhosas, ou seja, a boca é extravagante, mas o estômago consegue aguentar essa extravagância, não é? E funciona tudo bem, tudo em harmonia. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. É indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que vos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Sublimação é uma palavra difícil no sentido de pôr em prática, porque a sublimação faz parte dos espíritos perfeitos, que já sublimaram grande parte das nossas humanidades aqui na Terra, não é? Mas ele diz que é indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade do sacrifício que nos estruturará, perdão, a sublimação em mais altos níveis. E os pequenos desejos são pequenos desejos a todos os níveis. Aqui, no exemplo anterior, o Emmanuel dizia que se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca. Aqui podemos logo começar pela parte física da boca, não é? É indispensável cultivar a renúncia. Se nós sabemos que tanta coisa que comemos nos faz mal, e não é por sermos pessoas doentes, é que são contra a natura. Hoje em dia nós temos muita informação nutricional e nós sabemos que há coisas que nós ingerimos que são perfeitamente lícitas, que estão no mercado e em todos os supermercados, fazem mal, têm uma base altamente química, e são base de muitas doenças e cada vez mais a ciência nos vem dizer que determinadas coisas estão na base de muitas doenças. Por exemplo, o açúcar. Um pouquinho de açúcar não faz mal, um abuso de açúcar faz problemas de estômago. Os refrigerantes, por exemplo, que não têm nada que não seja químico, e muitas das coisas que têm químicas são altamente prejudiciais, não só ao aparelho digestivo, como também aos próprios rins, não conseguem processar ou filtrar todos esses compostos químicos. E nós continuamos a consumi-los, não é? Nós, as pessoas que os consomem. E, portanto, aqui mesmo começando pela boca, nós poderíamos trabalhar a renúncia. E é estes pequenos sacrifícios que aqui Emmanuel nos diz. Mas podemos começar pelos hábitos dos pequenos sacrifícios até aos hábitos das grandes renúncias, que são mais difíceis de trabalhar. No fundo, são as renúncias ao nível da ética e ao nível da moral, que é sempre o nosso calcanhar daqueles. Aí é muito mais difícil trabalhar as situações. Mas só quando nós conseguirmos ultrapassar, primeiro temos que as conseguir controlar, não é? Depois temos que as saber gerir e, por último, temos que as entender e integrar até que as ultrapassamos. Já não nos fazem tanta falta, já não sentimos, já somos outras pessoas, aí começamos a sublimar. Quando nós já não sentimos necessidade de determinada situação, de determinada reação, quando as coisas já são integradas em nós já, que é o indicador de que nós já as sublimamos, elas já não existem no nosso quadro mental. Por exemplo, uma coisa que é comum a todo o ser humano, é a queixa, não é? Indo buscar o exemplo do Emmanuel. A queixa desfigura a dignidade em qualquer lado, principalmente no trabalho. No trabalho é um contrassenso, nós estamos a trabalhar, e se nós simplesmente nos queixamos constantemente, e aceitamos o trabalho, nós estamos a queixar-nos quase de nós mesmos, de alguma maneira. Isto é em termos gerais, claro que há queixas que são legítimas, situações, problemas, causas que são legítimas. Mas aí talvez seja mais eficaz, digo eu, em vez de nos queixarmos muito, agirmos. Irmos ter com quem pode resolver o problema,
ou até mesmo, se nós pudermos, sermos nós a resolvê-lo. Nós vivemos muito de falarmos muito e fazermos pouco, de nos queixarmos muito e agirmos pouco. Se calhar, em vez de nos queixarmos, se agirmos logo, se calhar conseguimos resolver mais coisas. Digo eu, não sei. Sou eu agora a pensar alto convosco. Mas indo a este exemplo da queixa, a partir do momento em que nós deixamos de ter a necessidade de nos queixarmos, e começamos a compreender que é mais eficaz para nós e para o trabalho que estamos a fazer, entendermos o problema, tentar solucioná-lo ou por nós ou com aqueles que o podem solucionar, agir, se calhar nós estamos a recuperar tempo, estamos a dignificar a nossa atitude, estamos a ser um pouco mais éticos e estamos a trabalhar para um conjunto que tem com certeza o mesmo problema para resolver. Isto é tudo em situações muito hipotéticas, porque há, como eu disse, situações e situações, mas em questões hipotéticas. E desta forma, quando começamos a agir de outra maneira, nós começamos a criar o hábito de agir de outra maneira. Quando já não sentimos necessidade de queixa, nós já sublimamos esse problema, ou seja, já o ultrapassamos. Já o consciencializamos primeiro, já o ultrapassamos depois, e quando o ultrapassamos, vamos sublimá-lo no sentido de já não temos a necessidade de nos queixar. E isto é assim com a queixa e é assim com tudo o resto que temos ainda que ultrapassar. Portanto, a sublimação nos mais altos níveis faz parte dos espíritos perfeitos. Ao nível em que nós estamos ainda não nos sublimamos como um todo, não é? Vamos a estas pequenas coisas que temos para trabalhar e vamos criando hábitos diferentes, tal como Jesus nos ensinou. E o título hoje da lição é essa mesma: aprendamos com Jesus. Para que o trabalho nos eleve, precisamos de elevá-lo, não é? A queixa tem um padrão denso e negativo. Nós com a queixa não vamos a lado nenhum. Portanto, em nível de elevação, fazemos muito ruído, criamos algum caos, criamos energia negativa para nós, criamos energia negativa para os outros, todos nos queixamos, portanto, isto é uma daquelas coisas que é válida para todos, uns mais que outros, mas todos. Agora, para que o trabalho se eleve, precisamos de elevá-lo. E precisamos de elevar a energia com que estamos a fazer o trabalho. Precisamos de elevar a energia com que vivemos o nosso dia, para que essa energia também nos eleve a nós. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Portanto, irmos para os locais, os trabalhos, os sítios onde sabemos que as coisas às vezes não correm muito bem, mas já irmos com uma certa preparação mental e uma certa preparação moral, não irmos contrariados. Temos que nos amar a nós mesmos. É esta a grande lição do Cristo. Temos que nos amar a nós mesmos. Se nós vamos contrariados para um sítio, o que é que nós vamos lá fazer? Não é? Vamos numa disposição de vibração densa e complicada. Vamos numa disposição negativa. Já vamos com as emoções um bocadinho à flor da pele. A nossa reatividade também pode estar bastante alta. Portanto, é complicado. E não vamos ajudar a nós em nada e se calhar aos que estão lá no local para onde nós formos também não. Recordemos, diz Emmanuel, que o supremo orientador de equipas de serviço cristão é sempre Jesus. Dentre delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valor prémio. O trabalho é uma bênção. E por trabalho não é só remunerado. É tudo aquilo que nós fazemos. Desde que nós acordamos até que nós nos deitamos. O simples respirar é um trabalho do corpo, o pensar é um trabalho da mente, é um esforço que nós impomos a nós mesmos. O trabalho diário, das lides diárias, é um trabalho físico, mas há o trabalho moral, há o trabalho ético, há o trabalho de ajuda uns aos outros, é tudo trabalho não remunerado.
O trabalho remunerado é necessário, porque o dinheiro é uma energia e nós, neste plano, não conseguimos viver sem essa energia, porque essa energia faz parte do mundo em que nós vivemos. E, portanto, temos que o abençoar, não é? Abençoar o trabalho, abençoar a oportunidade de podermos ter retribuição desse trabalho que fazemos para que nós possamos viver com dignidade, para que nós possamos ter neste plano a aprendizagem de saber lidar e saber gerir com essa parte material. Portanto, tudo é um serviço que nós estamos a fazer a favor de nós mesmos e a favor dos outros, porque todos vivemos em comunidade, todos vivemos em equipa, todos estamos aqui para aprender a sermos tolerantes, cooperantes, a aprender aquilo que Jesus nos veio ensinar. Esqueçamo-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Porque se nós não nos esquecemos do mal, nós não conseguimos pensar no bem. São duas energias antagónicas e de polaridades vibratórias opostas. Se nós estamos a pensar no mal, seja o mal pequenino que nós estamos aqui a falar, não é? Se nós estamos a pensar no mal, nas coisas densas, nas posturas negativas, se nós já vamos irritados para os sítios, temos que pensar o que é que nós vamos fazer para esses sítios irritados, com esse estado de espírito. Será que devemos sair à rua com esse estado de espírito? Será que nós não devemos, antes de sair, respirar um bocadinho, pensar um bocadinho, focar um bocadinho nos propósitos que nos levam a ir a qualquer sítio, por dever ou por necessidade ou por prazer, mas pensar primeiro no amor que temos por nós mesmos, pela nossa saúde física e mental, psicológica, e transmutar essa energia densa do mal para uma energia um pouco mais leve, mais prazentosa, mais harmoniosa, mais alegre do bem, não é? Porque senão nós não conseguimos pôr o bem e o mal na mesma equação, não é? Para construirmos, construção é bem, não é? Portanto, para isso nós temos que nos esquecer do mal. E esquecer de forma constante, um trabalho constante, porque Jesus, em tudo aquilo que nos é falado e contado, Jesus foi um ser de luz fabuloso, onde a equação do mal não existia em nada. Por mais provocado que ele tivesse sido, por mais maltratado que ele tivesse sido, por mais ofendido que ele tivesse sido, ele não teve uma única reação negativa, ele não teve uma reação visceral, isso já não existia nele. Ele já tinha o quê? Sublimado. Tinha ultrapassado, esquecido e não existia nele. Não é? Porque o bem não comporta o mal. E, portanto, é com ele que nós temos que aprender para construirmos o bem, senão nós não vamos conseguir. Nós vamos fazer por esforço, vamos fazer de forma racional e a primeira coisa nós vamos abaixo, ou seja, vamos nos irritar, vamos nos começar a queixar, vamos nos começar... Porquê? Porque não está integrado em nós mesmos, não é? Portanto, temos que integrar primeiro em nós mesmos, com muito amor, com muito carinho, para depois sair espontaneamente, não é? E temos tempo para isso, não precisamos de andar a correr, não precisamos sair de casa a correr, todos saímos. Mas está na hora de pensarmos ao contrário, não é? De pensarmos um bocadinho, se eu estou tão irritada, porque é que eu vou já sair a correr? Vou parar 5 minutos, vou fazer umas respirações tranquilas, vou levar o meu pensamento ao alto, vou pedir um bocadinho de harmonia, vou-me eu mesma harmonizar, vou-me amar um bocadinho a mim mesma e vou pensar, Maria João, se estás tão irritada, respira fundo e leva o teu pensamento ao alto, não vais fazer nada de bem a ti nem aos outros, não é? E aqui, para finalizar, diz-nos Emmanuel, e para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos.
aprendendo que o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, nós temos que aprender com Jesus, que nos tolera como nós toleramos a todas as crianças, não é? Às vezes há umas ou outras que nós nos aborrecemos um bocadinho, mas ele não, ele tolera-nos sempre. Sejamos nós positivos ou negativos, sejamos nós mais birrentos, mais quesilentos ou mais amorosos. Ele perdoa-nos sempre. Portanto, vamos aprender com ele, a suportar-nos como irmãos, que aqui Emmanuel já é cuidadoso, já não diz, é realista, já não diz vamos nos amar uns aos outros. Ele tem consciência que nós nos vamos suportando antes de passarmos ao nível seguinte. Portanto, vamos aprender com Jesus. Suzy, o que tens para nos dizer hoje? Não tenho muito a acrescentar, a não ser realmente que devemos seguir os exemplos de Jesus e procurar imitá-lo em todas as situações. É só isso. Esta É lição isso, de Manuela é cala-nos a isso todos, não sobretudo. é? Pois. Devemos pensar sempre, se fosse Jesus, como é que ele faria? Né? Exatamente, Ou o que é que ele diria? E devemos seguir esse exemplo. exatamente. É isso mesmo, Suzy. É isso mesmo. Suzy, E muito é tudo. obrigada. Sim? Não tens mais nada? Não. Não. Muito obrigada, Suzy. Muito obrigada a todos. Uma noite abençoada para ti, descansada, uma noite boa para todos e nós estaremos convosco na próxima quarta-feira com o estudo estudo da prevenção da vida, não é? Quarta-feira cá nos vimos. E sexta-feira com o estudo da mediunidade. E sábado com o estudo do céu e do inferno, porque nós já recomeçamos esse estudo. No domingo temos as palestras, vamos terminar no domingo o ciclo das palestras da prevenção da vida, prevenção do suicídio, do mês amarelo, como designa o Brasil e a América do Sul, que é o mês da prevenção do suicídio, o ciclo pela vida, creio que é assim. Mas o ciclo de estudos de quartas-feira ainda vai continuar mais um bocadinho, de modo que temos aqui um setembro cheio de estudos. Continuaremos com outubro, assim Deus nos dê energia para isso e nós consigamos ir buscar dentro de nós toda esta luz e energia que temos, deixá-la sair um bocadinho. Suzy, uma boa noite para ti. Um beijinho grande. Boa Obrigada noite por também. estás aqui connosco. Também uma noite para todos. Obrigada, uma boa E até noite. quarta-feira, então. Até quarta. Suzy, Tá bom. beijinhos, até Tá bom. quarta. Noite Beijinhos. boa. Deus. Com licença. Obrigada. Deus, beijinhos, Igualmente. beijinhos.